do nosso Senhor Jesus Cristo, igreja do Senhor Jesus, você que nos visita, seja bem-vinda. Sou o pastor Pedro, que essa palavra possa ministrar então aos nossos corações. Nós temos olhado para algumas parábolas, e então convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, e daqui a pouquinho nós vamos fazer a leitura aí, a partir do versículo 31. Mas você já pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Hoje nós encerramos um conjunto de aulas da EBD voltado para missões. Nesse mês de janeiro a gente estudou sobre missões. E o que nós sabemos, mas o que ficou mais nítido para nós que participamos dessas aulas? Deus está fazendo uma obra nesse mundo. Ele está fazendo uma obra. É claro que com a queda, nós vivemos em um mundo caído, cheio então de tristezas, cheio de dores, de pecado, mas Deus ele não perdeu o controle da história e nem da nossa própria história. Ele está fazendo uma obra neste mundo. Uma obra de restauração, uma obra que envolve a restauração de todas as coisas, inclusive a restauração de pecadores, como você e como eu. Que obra maravilhosa é essa? E isso tem a ver com o reino de Deus. E as parábolas que nós vimos até aqui nesse mês de janeiro, elas têm algo em comum. Elas apontam para os parâmetros do reino de Deus. Elas deixam claro qual que é a lógica do reino de Deus. Um reino que é incomparável, como nós vimos na parábola do tesouro escondido e da pérola perdida. É um reino que tem como base a graça, o amor e o perdão, como nós vimos na parábola do filho pródigo, a chamada parábola do filho pródigo. E é um reino que também está firmado na verdadeira justiça. Uma justiça que é baseada totalmente na graça, como nós vimos na semana passada, na parábola dos trabalhadores na vinha. Então este é o reino de Deus inaugurado por Cristo Jesus. Um reino que nasce de uma forma simples e humilde, e que ao longo da história tem provado a sua grandiosidade à medida em que ele foi sendo proclamado ao redor desse mundo. Sendo que nos últimos dias será de uma vez por todas instaurado. As parábolas de hoje têm a ver com essa realidade. Um reino que nasce de forma simples e humilde, mas que está em expansão, e haverá o dia que, ainda na face dessa terra, ele será plenamente vivenciado e visto mesmo. A obra que Deus começa, Ele completa. Que história maravilhosa é essa? E essas verdades devem encher o nosso coração, não só de esperança e tranquilidade, de saber que Deus começou uma obra na face dessa terra e que nós temos o privilégio de fazer parte deste reino e desta missão. Fomos escolhidos para anunciar das boas novas de salvação, fazendo parte dessa missão grandiosa sobre a face da terra. E isso deve nos encher de alegria e de esperança e tranquilidade por saber que o que Ele começou, Ele vai completar. Por quê? Porque podemos confiar nas suas promessas. Mas também deve encher os nossos corações de disposição e ânimo para o serviço em prol deste reino. E é um privilégio ser participante deste reino. E privilégio ainda maior, fazer parte da expansão deste reino sobre a face da terra. E nós vamos sendo engolidos pelos problemas, pelos nossos pecados, pelos pecados de terceiros,
e as coisas vão ficando como uma espécie de catarata aqui, nos impedindo de ver que existe uma obra sendo feita. E que se nós olharmos para esta obra, para o que Deus nos chamou, então, não sem lutas, será mais fácil passar por esta jornada aqui, porque estaremos em plena obediência. Então, com isso em mente, hoje nós vamos nos voltar para as parábolas do grão de mostarda e a parábola do fermento. Essas duas parábolas juntas, elas apontam para o crescimento do reino. Elas apontam e nos mostram que é um reino que sim, começa pequeno, mas ele cresce tendo um impacto global. Ou seja, aquilo que inicialmente até foi atacado como uma heresia, uma seita que confrontava ali o judaísmo, revelou-se como o plano redentor de Deus para todas as nações. E essa amplitude ainda se mostrará, como eu falei, consolidada sobre a face da terra, quando o Senhor Jesus retornar. É claro que aqui a gente começa a ter alguns vislumbres de um posicionamento escatológico, uma visão, né? Mas fato é que os princípios do reino, independente do seu posicionamento escatológico, devem ser vivenciados. Somos sal e luz nessa terra. E todos aguardamos o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, acompanhe a leitura de Mateus 13, versos 31 até o 33. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm a aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Aqui então, 2 parábolas a mais que o Senhor acrescenta. O reino de Deus é humilde em sua origem, versos 31 e 32. Primeiro ponto aqui da nossa mensagem. Esse reino é humilde em sua origem. A parábola do grão de mostarda aponta para a imponência do reino de Deus, que terá o seu triunfo final num reino messiânico, quando ele alcançará uma grandeza superior a qualquer outro reino sobre a face da terra. Então, quando o Senhor Jesus afirmou que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, ele referia-se ao modo como Deus decidiu implementar o seu plano no mundo, a sua missão neste mundo. E nós sabemos, o reino chegou com um bebê deitado em uma manjedoura. Deus decidiu que Jesus nasceria em uma família pobre, em uma cidade pobre, sendo um carpinteiro pobre, que, como nos é dito, não tinha onde reclinar a cabeça mais tarde. Então, Deus, na verdade, poderia ter feito diferente. Deus Pai poderia ter enviado o seu Filho para um contexto completamente distinto desse. Jesus poderia ter nascido em uma família abastada. Jesus já, desde pequeno, ele poderia ter nas mãos um grande poder político e militar, já ali, na sua primeira vinda, inclusive. Mas Deus decidiu confrontar e confundir a lógica dos reinos dessa terra, inaugurando um reino que tem como fundamento outros valores, onde aquele que deseja, por exemplo, ser o primeiro, ele deve, na verdade, servir a todos. É outra lógica. A expectativa dos judeus, como nós vimos,
que inclui inclusive os discípulos chamados ali, os 12, era de que o Messias chegaria e os livraria da opressão romana que eles vivenciavam naquele momento. Essa era a expectativa deles. Mas neste momento aqui da história, Jesus, ele não surge montado em um cavalo branco. Como que Jesus, com uma espada na mão? Como que Jesus surge aqui, nesse primeiro momento, em humildade, montando um jumentinho? E isso quebra as expectativas. É assim que Jesus surge na história, de forma humilde, frustrando expectativas. E o impacto foi tamanho que os seus familiares o rejeitaram, o reconheceram apenas depois, os irmãos de Jesus, assim como toda a comunidade. Em João, por exemplo, 6, 41, 42, nós lemos: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? A origem de Jesus, ela é pedra de tropeço para os incrédulos. E estariam dispostos a aceitar um rei que fosse capaz de libertá-los de imediato. Mas Deus, em seu plano e na instauração do seu reino, Ele está se movendo com uma outra lógica de pensamento, com um outro objetivo, e que no caso envolve a morte na cruz, envolve a desonra, envolve não a honra, nesse primeiro momento aqui. Pelo contrário, e isso frustra expectativas. O reino dos céus, então, parece insignificante quando ele é contrastado com os reinos desta terra, com a lógica dos reinos desta terra. Mas Deus, ele estava agindo, e ele continua tendo como um alvo o reino que definitivamente se colocará sobre todos os reinos no tempo oportuno. No tempo oportuno. Todo joelho se dobrará. Todos os reis se dobrarão. Os poderosos dessa terra, reconhecendo ou não, dobrarão. Espontaneamente, mas se dobrarão. Hão de reconhecer o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Mas nesse primeiro momento, é um reino que está nascendo de forma humilde, de forma suspeita, porque está frustrando e quebrando expectativas. O que você espera de Deus? Deus tem um plano sobre a sua história, sobre as coisas que acontecem. E é um plano que diz respeito à glória dele. Mas nós queremos o quê? Uma libertação imediata. Nós queremos esse rei que chega e nos livra da opressão. Quando? Agora. Porque senão, não é digno da nossa aceitação. A teologia da prosperidade, ela está pautada um pouco disso. É um Deus que nós podemos chegar e reivindicar. Agora, exigir. Já que entregamos dízimos e ofertas, exigimos então a contrapartida, uma resposta para a angústia do nosso coração. Mas a lógica de Deus funciona diferente. E aqui então, nesse primeiro momento, ele frustra expectativas, mas ele não perde o controle da história. Ele veio com uma missão. Ele chega à cruz, ele ressuscitou, a missão continua. Ele voltará. Nós veremos o Senhor Jesus Cristo voltando. Aqueles que foram primeiro vão ressuscitar. Porém, todos serão transformados. Deus está agindo e Ele se colocará sobre todos os reinos. Não que Ele não seja o nome que está sobre todo nome desde já, desde agora. Mas nesse plano, na história que Ele vem conduzindo, deixará claro que Ele é o Rei dos Reis, sobre todos os reinos na face desta terra. Como nós lemos em Filipenses 2, 8, 11, que sempre nos ajuda a lembrar desta lógica inversa, que nos deixa um pouco assim, como assim o Rei dos Reis, que veio para libertar, que veio para
consolidar o seu reino, morre numa cruz. Quando a nossa lei diz que maldito é aquele que é pendurado ali no madeiro, tem algo muito errado. Ele não pode ser o Messias. Ele não pode. Mas ali em Filipenses 2, 8, 11, Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, em morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso irá ocorrer. Felizes somos nós, que desde já podemos declarar: Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E agora nós podemos nos prostrar, joelho no chão e boca no pó, reconhecendo que sem Ele nós nada podemos fazer. E como a Thaís bem lembrou aqui durante o período de louvor, para este mundo isso será loucura. Nós seremos taxados de doidos, loucos, fanáticos, bitolados, cegos. Mas nós cremos neste Jesus, que é amaldiçoado pela boca dos ímpios, desde que nasceu, perseguido. Se continuarmos pensando no modo como esse reino se apresenta, então com um Jesus que vem humilde, em humildade, então em simplicidade, esse reino está sendo apresentado, a própria escolha dos apóstolos, ela também nos serve de exemplo para isso. Homens comuns, de origem humilde, pescadores, apenas 12 homens ali seguindo um homem pobre, desprezado, chamado de comilão e beberrão, apenas 12. E não só isso, foi entregue nas mãos de outros, foi preso, foi torturado, foi crucificado entre criminosos. Que rei é esse? Que reino é esse? Essa conta não fecha. Quem vai querer seguir? Quem vai querer seguir um homem como esse? Bom, ao invés de aceitação e reconhecimento, Jesus, ele recebeu escárnio e rejeição. A mensagem da cruz veio a se tornar escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, em todas as coisas, a instauração deste reino, ela é vista pelo mundo como fraqueza. Aos olhos do mundo, o começo da igreja reveste-se de fraqueza. Não era o esperado. Foi de fato pequeno como um grão de mostarda. Mas Jesus, ele também deixa claro: não se deixe enganar, o que parece nada, o que aos olhos do mundo não tem valor algum, crescerá de forma surpreendente. E é isso que Jesus está dizendo aqui. E nós somos testemunhas vivas disso. Olha aonde chegou a mensagem do Evangelho. Chegou até nós, totalmente perdidos. Mas aquela pequena semente ali, que a parábola nos indica, uma vez plantada, ela cresce, e aí se torna aqui, de forma proverbial, porque nós sabemos que não é a menor semente, mas ali, de forma proverbial, eles estão se referindo a esta semente como a menor. Então, ela cresce e se torna uma das maiores plantas. Ainda esperamos a consumação de tal reino, mas até aqui, já nos foi permitido perceber que os propósitos de Deus têm se cumprido. Quando nós olhamos para a história, sabemos que o Império Romano ele não pôde deter o crescimento da igreja. Não pôde deter. As fogueiras, as prisões, não intimidaram os discípulos de Cristo. Glória a Deus por isso. Eu não sei como eu teria respondido se eu estivesse naquele contexto. Como cada um de nós aqui, talvez teríamos fugido, se escondido, mas muitos pagaram o preço ali e não negaram a sua fé, porque Deus os capacitou. São até hoje exemplos vivos de fé para nós. É isso, nós fomos para Hebreus capítulo 11, nós vamos encontrar tantos outros exemplos vivos na galeria da fé, de homens e mulheres da qual esse mundo não era digno,
e que foram cerrados ao meio. Mas ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Foram sim cerrados ao meio, mas a mensagem, o testemunho ecoando na história desses. Os cristãos preferiram morrer a negarem a fé. Aquilo que Deus começou, Ele completa, Ele completará. A missão ainda está de pé. E o que eu e você, os filhos de Deus, nós precisamos entender é que não há tempo a se perder. Nós precisamos despertar para a missão que nós recebemos neste mundo. O reino dos céus é uma realidade e nós somos cidadãos deste reino. Sendo assim, nós devemos nos mover de acordo com os valores deste reino. Ah, pastor, mas quem sou eu? Você pode estar pensando aí. Nós somos desafiados hoje pela manhã a conhecer o nosso vizinho, como uma estratégia para proclamar o Evangelho. Diante destas ordens, diante desta verdade, você é um cidadão deste reino, você tem uma missão que é um privilégio, não dá para continuar acomodado, dando desculpas como essas. Ah, mas quem sou eu? Em 1 Coríntios 1, 27 e 29 está escrito: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Quem é você? Você é de fato esse miserável pecador, mas Deus escolheu você. E ao invés de continuar lambendo as suas feridas, é claro que você precisa se arrepender dos seus pecados, entendendo a quem você pertence e se posicionando neste mundo. Satanás, ele tenta minar mesmo a nossa vitalidade, até como o acusador mesmo das nossas almas. Mas, irmão, confesse o seu pecado e deixe, e se levante, porque o Senhor pagou um alto preço para que você se posicione como filho dEle, como sal e luz nessa terra, onde Ele tem te plantado. Eu não passei no concurso que você passou, eu não posso entrar lá naquela repartição, mas você pode, seja sal e luz naquele lugar. Quem trabalha no remoto tem que ter uma estratégia aí de conversar com o povo, proclamando o Evangelho, sei lá, não sei. Temos que orar para ter outras estratégias de alcance aos colegas de trabalho dentro dessa nova dinâmica de home office. Porque está muito cômodo para nós não precisarmos mais nem sair de casa. Então, temos que nos posicionar. O Senhor escolheu você mesmo. As coisas fracas desse mundo. E eu também. Ele quer usar a gente. E é o mesmo princípio do reino. O que era aparentemente nada, cresce a cada dia. E mais do que isso, triunfará no último dia. E Deus pode usar aquele que não é nada. Aquele que não é nada, para os seus propósitos grandiosos. Eu e você, que não somos nada sem Cristo, podemos ser usados como instrumento dele para alcançar uma alma perdida ali dentro do seu propósito soberano. Que privilégio proclamar o Evangelho para alguém e essa pessoa aceitar a Cristo e ser você esse instrumento. Desperte. É um grande privilégio essa missão. Você não pode se calar. Enquanto então perdemos tempo com pecuinhas, com coisas pequenas, deixamos de ser uma igreja relevante. Precisamos despertar para assim aparar as arestas, perdoarmos uns aos outros e entender, espera aí, qual é o foco? Qual é o nosso propósito como igreja Betel, aqui em Taguatinga? Ele tem um propósito? Claro que ele tem, mas nós precisamos entender e nos apropriarmos dessas verdades, irmãos. Então, devemos colocar a mão na massa, proclamando o Evangelho, as boas novas de salvação,
aguardando ansiosamente o retorno do Senhor Jesus Cristo, que aí sim, quando Ele retornar, porque Ele ressuscitou, ascendeu e prometeu que voltará, mas aí sim, quando Ele retornar, Ele retorna em um cavalo branco. Ele há de retornar em um cavalo branco, triunfante, em contraste com a sua primeira vinda, montado em um jumento, em um jumentinho. Apocalipse 19, 11 e 15. Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse 19, vamos ler os versos 11 a 15. Apocalipse 19, 11 a 15. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele veio de forma humilde. Este reino foi inaugurado assim. Ele tem se expandido na proclamação do Evangelho. Ele voltará, montado num cavalo branco, que indica o quê? Não é que Jesus perdeu a sua essência de valor, de humildade, no sentido que Ele pede para que nós sejamos humildes também. Mas aqui, Ele é enfatizado a sua grandiosidade, o seu reinado, a sua propriedade de julgar as nações, colocando os reinos desta terra no seu devido lugar. E olha, com espada na mão, o que aos olhos do mundo foi insignificante em seu princípio, mostrou-se grande. A igreja, ela se faz presente pelo mundo afora, embora hoje a gente tenha visto que tem lugares quase que inalcançáveis por nós, em montanhas, com neve, com grande dificuldade. Quem irá? Quem são aqueles que atenderão o chamado para a obediência, para ir nestes lugares? Os nossos jovens precisam acordar para missões, ter um plano de carreira que envolve o ir para lugares longínquos e difíceis de chegar, que talvez os idosos já não conseguem mais, mas que podem fazer com que você chegue lá financeiramente. Fato é que Deus vai cumprir a sua obra, você se posicionando ou não. Mas que bom será, que presente será você estar ali face a face com o teu Senhor, e ele, o que você tem para oferecer ali, você nas tuas mãos, ter pelo menos uma alma. É claro que é o Espírito Santo que convence, não somos nós que convencemos, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, no que diz respeito à sua responsabilidade. Você saber que você foi fiel no pouco e Deus usou aquele pouco, apesar de você ser estimada, que Deus chamou para confundir aqueles que acham que são, e aí então você vê ali o resultado de uma obra que foi um privilégio participar. É um privilégio. Nós precisamos nos posicionar. Então, a igreja está presente no mundo afora. Percebe essa expansão, essa ideia presente nessa parábola de algo pequeno que parece que não dá nada e daqui a pouco então está fazendo sombra ali, está servindo com um propósito maior? É isso. Nós somos considerados hoje como nada por este mundo, medíocres, bitolados, por professarmos a nossa fé em Cristo.
Mas por fim, o nosso Senhor, Ele se revelará todo-poderoso. Ele já é, mas não restará sombra de dúvida na mente de ninguém. Ele vai se revelar, Ele reinará sobre tudo e sobre todos. Então o que aparentava ser a menor das sementes, vem então a se tornar árvore. É o que a parábola indica ali. Para aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor, ainda dá tempo de integrar este reino. Ainda dá tempo de fazer parte dessa obra magnífica de transformação e de restauração. O Senhor Jesus quer restaurar a sua vida. Entregue-se a Cristo como teu Senhor e teu Salvador hoje, e passe a integrar este reino, e ganhe dignidade para a sua vida, e ganhe uma missão que não se perde, que não se esvai, que não escorre entre os dedos, mas uma missão valorosa, que tem valor para a eternidade. Entregue-se a Cristo. Foi para isso que Ele nos chamou, irmãos. É necessário, no entanto, negar-se a si mesmo, se arrepender dos teus pecados, mudar de direção, confiando exclusivamente em Cristo como Salvador, para integrar este reino, para participar desta missão tão valorosa e tão desrespeitada por nós, quando permanecemos omissos na nossa responsabilidade. Ele não nos promete luxo ou uma vida sem problemas, sem que o sofrimento e a aflição batam à nossa porta. Ao contrário, Ele afirma que aqueles que o seguem serão perseguidos, passarão por aflições, mas há sim uma recompensa, como nós vimos aí algumas semanas atrás: a salvação e a participação no seu reino. Então, em Cristo nós ganhamos significado e propósito que vão além do aqui e do agora, que tem um valor eterno. Então veja bem, eu e você que não éramos nada, miseráveis pecadores, e agora então temos um valor que ninguém pode tirar. Pertencemos ao Rei dos Reis, como súditos servindo ao Senhor, que seja até o último dia da nossa vida. O reino de Deus, ele cresce, segundo ponto aqui dessa mensagem, verso 33, com um poder transformador. Se ele tem uma origem humilde, da mesma forma ele cresce com um poder transformador. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O reino dos céus é um movimento, o mais maravilhoso movimento iniciado sobre a face da terra. A parábola do fermento, ela inicia de modo semelhante à do grão da mostarda. E a ideia continua sendo a mesma: mostrar que o reino de Deus, embora estivesse em um pequeno começo, ele se expandiria. Mas agora Jesus também enfatiza, a gente pode inferir aqui, a verdade do poder transformador do seu reino. Vale destacar aqui que, quando a gente escuta a palavra fermento, em muitos outros contextos nas Escrituras, o fermento era associado a algo negativo, né? Então, como pecado, como corrupção. Em Mateus 16,6, eles são exortados ali: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Então, geralmente é associado a algo ruim, mas, no entanto, aqui Jesus utiliza como uma figura positiva, enfatizando o seu poder transformador e expansivo. E essa escolha, então, reforça a natureza abrangente e penetrante do reino de Deus. Então, o Evangelho, ele tem como qualidade o poder transformador de Deus, que não pretende apenas nos resgatar das trevas para o céu, mas durante o tempo que se chama hoje, ele deseja moldar o nosso caráter, transformando, sim, cada área da nossa vida. Assim, então, como o fermento transforma por completo uma massa, já experimentou esquecer de colocar o fermento em algo que você está preparando? A desgraça que fica o negócio? Às vezes até não dá para comer mais, mas bota ali a medida correta, e então aquela massa, ela ganha até gosto, textura, ela se desenvolve, ela é transformada. Então,
Deus deseja, sim, nos transformar. As implicações de pertencer ao Rei dos Reis é que seremos transformados. E quem é inserido então no reino, não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo, é tocado pelo poder de Deus. Nós somos inseridos em um processo de santificação. E essa verdade transformadora, essa verdade, ela é fonte de esperança. Então saiba que o Senhor, Ele deseja que você cresça em santidade, que você cresça em pureza. E esse desejo não é apenas algo no campo das ideias, como se fosse só um ideal inatingível. Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Fomos convocados para uma missão, e estando nessa missão devemos ser sal e luz, e neste processo vamos sendo transformados dia após dia, e Ele já nos deu tudo o que nós precisamos para viver nesta jornada que vai até o último dia das nossas vidas de transformação. Pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nós temos essa verdade. Pelo seu divino poder, Ele nos deu todas as coisas que são capazes de nos conduzir à vida verdadeira e à verdadeira piedade. Então Ele sim está interessado em nos transformar, ou seja, Deus transforma os seus. Em nossa luta contra o pecado, a esperança viva de que, se perseverarmos, a obra iniciada em nós, ela será completa. Então há essas duas dimensões, de um reino que inicia de forma humilde, objetivamente na história, e há de se consumar com o retorno do Rei dos Reis, assentado num cavalo, e aí então aplicando sua justiça plena, onde todos se dobram diante dele. E há essa outra perspectiva, de que aqueles que também aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, passam a integrar este reino. E às vezes você deve lembrar, eu não sei quantos anos você já está na caminhada com Cristo, mas aquele primeiro passo que a gente dá, aceitando a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e ainda você não sabe muita coisa, você não leu a Bíblia, você ainda está ali parecendo tão frágil, mas já foi resgatado das trevas para a luz. E aí então, faça esse exercício. Quantos passos até o dia de hoje, em que o Senhor tem provado por A mais B que a obra que Ele começa, Ele há de completar. E aí é claro, nós olhamos para nós mesmos e ainda lutamos e vemos, mas há tanta coisa que ainda parece que não mudou, parece que está do mesmo jeito. Creia, o Senhor está agindo, e Ele já te deu tudo o que você precisa para viver uma vida plena e uma vida de piedade. Ou seja, para ser verdadeiramente um cidadão deste reino. Não acredite nas mentiras de Satanás, que tentam na luta contra o pecado desmerecer um passo de santidade que você deu ontem, embora tenha caído hoje. Porque aquele passo de santidade glorifica o nome de Deus. É o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, ainda que você tenha caído hoje. Mas se caiu, que bom, porque temos um Deus que é fiel e justo, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Este é um dos valores do reino. Nós não estamos mais desgarrados. Ele nos resgatou de tal maneira que, ainda que a gente desonre o nome dEle, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E por quê? Porque Ele está operando em nós. Então aquilo que parecia tão pequeno, tão frágil, tão levítico, cadê? Eu não sei nem achar na Bíblia, sabe essa coisa toda. Olha o que Deus está fazendo e se alegre com as coisas que Deus está fazendo. E até a disciplina do Senhor indica que você possivelmente, potencialmente, de fato pertence a um outro reino, porque Ele corrige os seus filhos, como um pai corrige o seu filho aqui, o nosso Deus, Ele corrige os seus
filhos. Então, ser tocado pela mensagem do Evangelho transformará a sua vida. Com qual propósito? Para que você seja um homem, uma mulher cada vez mais capacitado para ser sal e luz nesse mundo de trevas. Deus vai agindo em nós e através de nós. Nós somos agentes então da justiça, da paz e do amor de Deus no mundo, até que Ele venha. Eu e você, nós somos agentes. Eu tomei uma resolução no nosso retiro de casais, nós, até comentei com isso, alguém, não lembro quem hoje, nós ficamos uma diária a mais lá, depois que todo mundo foi embora, e fomos para a piscina à noite, um hotel muito bom, aquela coisa toda, e lá tinham 3 crianças brincando ali, né? E começaram a brincar de festa, tinha uma maiorzinha, devia ter uns 12 anos, as outras eram menores, de festas e fazendo drinks, e de repente uma maior prensou uma na guarda da piscina e foi se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando. Deu nariz com nariz, e a gente estava ali já observando aquela coisa meio estranha, elas estavam sozinhas na piscina à noite. Aquela coisa meio estranha, até o ponto que eu falei, epa, não dá mais, para, esse tipo de brincadeira não convém, não pode. Nós somos agentes da justiça, nós não podemos, porque somos cidadãos do reino, não podemos nos conformar com a injustiça e com a sujeira neste mundo, porque de fato estava acontecendo alguma coisa muito estranha. Quem sabe o que aquela menina maior que estava realizando aquele esquema todo ali, não estava padecendo na sua própria vida também. É um abismo que chama outro abismo. Mas esse exemplo é só para dizer, é só para lembrar, nós não podemos nos calar diante da injustiça, diante do pecado, nós somos sal e luz nesta terra. Mas eu, pastor, você, sim, foi resgatado das trevas para a luz, faça a diferença. Mas também tenha paciência, gente, é isso, temos que ter calma. Alguém se converteu aqui, vamos andando junto, devagar. Não adianta querer que em um mês aquela pessoa retenha e viva aquilo que você levou já 20 anos para começar a viver só agora. Parece que Deus nos trata mesmo com toda essa paciência, começando com algo pequeno que parece que não é nada nas nossas próprias vidas, mas aí então Ele vai fazendo grandes coisas em nós e através de nós, até que Ele venha. Então o reino de Deus começou pequeno, mas é transformador e poderoso, e nós somos chamados a vivê-lo e proclamá-lo até que Cristo volte. Feche seus olhos, tenha um momento de oração com o Senhor agora, agradecendo pela tua salvação, lembrando de onde o Senhor te tirou e o que Ele tem feito na tua história. Agradeça ao Senhor. A obra que Ele começou na sua vida, Ele vai completar, porque Ele é fiel a Ele mesmo. Ele tem como alvo a sua própria glória, e Ele, por pura graça, escolheu ser glorificado através da sua vida, quando te tirou das trevas para a luz, quando Ele iniciou essa obra de santificação na sua vida. E há sim muita coisa ainda pela frente, mas naquilo que Ele já tem te purificado, Ele há de te libertar e purificar desse pecado que insiste. Submeta-se ao Senhor, resista na capacitação do Espírito Santo até o último dia da sua vida, dizendo não para este pecado, dizendo não, porque em Cristo e com o Espírito Santo habitando na sua vida, hoje você pode dizer não para o pecado. Antes, estava morto nos seus delitos e pecados, mas agora você pode dizer não para o pecado. Isso é um presente que nós temos por pertencermos ao reino, por termos sido chamados
das trevas para a luz. Já não somos inimigos, somos amigos de Deus. Somos seus filhos, por pura graça e por pura misericórdia. Bondoso Deus, nós só podemos te agradecer pela tua fidelidade, pela tua bondade. O Senhor nos tirou das trevas para a luz com um propósito que não tem a ver apenas com aqui e agora, com o modo como nós vamos viver, embora toque tudo que fazemos e pensamos nesse mundo, mas tem a ver com valores eternos, tem a ver com um propósito que transcende o aqui e agora. E é por isso, Senhor, que nós só podemos te agradecer, porque o Senhor nos deu significado de vida. Nós que éramos nada, traga a memória de cada um de nós, onde estaríamos se não fosse a tua graça e misericórdia? Ó Senhor, nós verdadeiramente éramos nada, mas o Senhor nos separou, nos escolheu. Queremos viver de modo digno desta vocação. Por favor, Senhor, que possamos sair daqui nesta noite com essa disposição de coração. Somos os teus servos, pertencemos ao Senhor e queremos nos comportar de tal maneira que todos que cruzarem o nosso caminho percebam algo diferente na vida daquele cidadão ali. E não são os nossos méritos, não são os nossos feitos, é o teu Espírito Santo agindo em nós e através de nós. Que assim seja, Senhor, por favor. Obrigado, porque essa oração é de acordo com a tua vontade, porque é assim, nós podemos confiar de que o Senhor ouvirá a nossa oração. Queremos ser mais parecidos contigo, Cristo Jesus, não nos conformando com este mundo de trevas, mas renovando a nossa mente a cada dia com a tua palavra, que a tua igreja possa sair daqui revitalizada pelo poder do teu Espírito Santo, nesta certeza, na verdade, de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, apesar de nós e através de nós. Ó Deus, nos use, e como igreja plantada aqui em Taguatinga, ó Senhor, que sejamos reconhecidos por esta comunidade como um porto seguro, que não negocia a tua palavra neste mundo de incertezas e de podridão, que possamos ser um farol que brilha mesmo à noite para esse mundo de trevas. Ó Deus, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Continue, Senhor, nos purificando e nos santificando. Essa é a nossa oração pelo nome santo de Jesus, e almejamos o teu retorno, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que maravilhoso será o momento em que o Senhor voltará. Ó Deus, que tenhamos em nossas mãos muito a te apresentar, fruto de diligência, de negação da nossa carne. Ó Deus, nos use para proclamar o teu evangelho, para anunciar as boas novas para aqueles que estão perdidos, aqui em Taguatinga, nas nossas próprias casas, nos nossos familiares, ao derredor deste mundo. Ó Deus, nos desperte, porque Satanás é como um leão que ruge, buscando alguém a quem possa devorar, mas o Senhor nos comprou. Ó Deus, que possamos nos posicionar, em nome de Jesus. Fortaleça, Senhor, aquele que está cansado, sobrecarregado, oprimido pelas mentiras de Satanás. Ó Deus, faça a tua obra, faça aquilo que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas, a começar em mim. Opera, Deus, esse milagre restaurador, capaz de nos fazer perseverar com os olhos na eternidade, de um modo que o teu nome é glorificado acima das circunstâncias, ainda que todos se levantem, que as trevas militem contra nós. Nós pertencemos a ti, Senhor, nós pertencemos ao teu reino, e obrigado por isso, pelo teu cuidado e fidelidade. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém.